Olá, boa noite, Rafael. Tudo bem? Estou gravando esse breve vídeo para dar uma breve explicação do projeto que eu desenvolvi para gerar o orçamento que você me pediu. Eu tomei a liberdade de fazer algumas modificações nele para ele ficar mais ergonômico. Aí a gente vê o que você, a cliente, acha, tá bom? Então vamos lá, Rafael. Aqui o que eu fiz? Eu projetei essa linha de armários, os mais altos aqui, ele um pouquinho mais profundo do que o de baixo, para ter mais área de armazenamento. Esses de baixo são um pouquinho mais rasos, né? Outro detalhe também que eu fiz diferente, eu estiquei aqui até a parte do shaft, para quando você entra no apartamento, você ter o visual de uma cozinha contínua. Ela dá a impressão de ser bem maior e você ganha mais algum espaço de armazenamento. Essa parte de baixo aqui eu também modifiquei um pouco, coloquei um armário com duas portas aqui. O fogão veio um pouquinho mais para o meio, né? Para poder alinhar com o armário de cima e o depurador. Aqui eu coloquei um porta-tempero em MDF ao lado do fogão, que fica bem prático. E o micro-ondas aqui na parte de baixo, que está usando bastante. Ele aqui em cima, ele acaba ficando perigoso acertar a cabeça quando tá lavando a louça aqui, porque ele fica bem de frente com a cuba, entendeu? E aqui eu acrescentei aqui embaixo duas gavetas. Uma gaveta que abre quando você puxa a primeira porta e essa daqui é uma gaveta interna que você abre ela por cima da outra. Então acredito que fique bem prático, um pouco mais rasa do que a outra para poder guardar talheres, essas coisas. Um detalhe também que eu gosto de falar é que todo o armário que fica nessa parte úmida, tanto da parte da cuba quanto a parte do tanque, eu trabalho com MDF Ultra, que ele é um MDF específico para área úmida. Então, se você tiver algum vazamento, alguma água que caiu quando você for trocar algum sifão, alguma coisa assim, a água cai no MDF, ele não absorve. Então, ele é próprio para essas áreas úmidas. Com o MDF normal, você corre o risco de cair essa água nele e ele já estufar. Então eu já só nas áreas úmidas eu só trabalho com esse tipo de material para não ter problema. Outro detalhe que eu trabalho com fita de acabamento em móveis de banheiro e de cozinha, acabamento nos quatro lados. O que seria isso? O acabamento é tanto na frente, na parte de cima, que é onde fica encostado na pedra, na parte de baixo virada para o chão e na parte da parede. Eu trabalho com a fita de ABS de 1 milímetro, que é uma fita bem mais resistente do que a normalmente você encontra no mercado, que é de PVC. E o que ela muda no móvel, ela ter essa fita de ABS e ser fitado nos quatro lados? Aumenta a vida útil dele aí em média 5 anos. E quando você vai colocar alguma coisa dentro do armário, por exemplo, você vai colocar uma assadeira, qualquer coisa que você for colocar, se você bater na lateral dele aqui, por acidente, ele não marca. Então ele é um material bem mais resistente do que a fita de PVC. Esses armários de cima aqui, eles são todos basculantes. Todos basculantes. E eu trabalho com um sistema de basculante que ele chama Aeroplus. Ele é um pouco diferente daqueles pistãozinhos que geralmente vem também. Qual que é a diferença dele? Você consegue, aonde você solta a porta, ela fica. Então, por exemplo, se tem alguma pessoa na casa que tem a estrutura baixa, ela pode abrir a porta, soltar aonde ela vai alcançar e manusear o que tiver dentro do armário sem correr o risco da porta subir até o teto aqui e ter que pegar uma vassoura ou subir numa escada para baixar. Outro detalhe desse sistema aqui
é que a vida útil dele é muito, mas muito maior que a do pistão. Por quê? Porque ele tem uma regulagem nele que vai de 1 até 10, que com o tempo, se a mola for perdendo a força, você consegue ir regulando. Então, a durabilidade dele é infinitamente maior do que a do pistão. E esse sistema está em todas as portas, tanto as superiores aqui, quanto essas de baixo. Em questão do vassoureiro, o que eu achei mais interessante para você não ter aquela perca de visão quando você entra no apartamento? Colocar ele exatamente nessa parede, ao lado do shaft, fazer ele na mesma profundidade do shaft, que quando você olha, quando você entra no apartamento, você praticamente quase não vê ele, entendeu? Fica bem discreto, bem no canto aqui. Eu acho que fica bem bacana. Eu fiz algumas prateleirinhas aqui para poder colocar os produtos de limpeza. Isso aqui a gente pode ajustar de acordo com a cliente quiser, um mais alto, outro mais baixo. E aqui local para vassoura e o rodo, ok? Aí aqui dá para você ver melhor a visão que você tem aqui quando você entra no apartamento, que ele nesse canto da parede aqui, eu acredito que ele ficou bem melhor do que você colocar um armário aqui que vai atrapalhar o campo de visão, tá bom? Agora vou te apresentar o painel de TV. Aqui no painel o que eu fiz? Um painel branco, né? Duas prateleiras. Aqui eu acho que fica interessante a gente colocar uma prateleira, porque tem aquele dente na parede. E ela justamente casa justamente com a viga aqui. Então aqui, como eu te falei, ó, fica bem na altura da viga aqui. Eu acho que fica bacana colocar uma prateleira ali e uma aqui. Na parte de baixo foi feita duas gavetas. Dá para guardar alguma coisa. E ele tá no branco e no tom amadeirado, no mesmo acabamento que o da cozinha, tá bom? Agora eu vou te mostrar o que eu projetei para o quarto. Só que antes eu queria te mostrar essa imagem para você ter uma ideia melhor de como ficará a cozinha com o projeto nessa configuração. A máquina saiu daqui, né? E veio para cá. E o armário aqui do vassoureiro. Agora vamos pro dormitório e para a sala da maca. Esse aqui é o dormitório, né? Que iria a cama e o roupeiro. Vou baixar a parede que fica mais fácil de entender. Aqui foi feito um roupeiro, né? Com porta de correr. Fiz ele na configuração padrão, mas pode ser modificado de acordo com o que a cliente precisar. Configuração padrão seria 8 gavetas, 4 de cada lado, 2 cabideiros e uma maleira. Mas a gente pode deixar o interno dele de acordo com o que a cliente necessita. Tá bom? As portas aqui são de correr, né? Pode ser acrescentado também uma porta de espelho. Aqui a cabeceira de cama com uma mesinha de cabeceira aqui, só de um lado, porque desse lado por questão do guarda-roupa não caberia. E a cama nessa configuração, o espaço de circulação aqui ficou maior do que se a cama tivesse com a cabeceira nessa parede. Então ficou aqui com um espaço de locomoção aqui maior. Acredito que seja a melhor configuração para esse quarto. Agora vamos para o quarto da maca. Aqui no quarto da maca, o que eu fiz? Aqui, como a janela está bem perto da parede, fiz um armário aqui com várias prateleiras, que seriam vários nichos. Pode ser guardado alguns produtos que é usado para fazer o trabalho aqui. Algumas toalhas, alguma coisa nesse sentido.
E a parte interna desse armário eu fiz com prateleiras. Mas também pode ser configurado de acordo com o que a cliente precisar. Se precisar colocar gavetas, pode ser colocado nichos, aí fica de acordo com a necessidade dela. O que ela for guardar, a gente otimiza o armário para poder atender ela da melhor forma. Todos eles vão até o teto, com acabamento até o teto, na cor branca com o tom amadeirado, seguindo o mesmo padrão o apartamento todo. Tá ok, Rafael? Eu fico no aguardo do seu retorno para saber o que a cliente achou do projeto, se tiver algumas modificações, algumas, como se diz, justificativas, a gente já faz toda essa modificação para ficar de acordo com a necessidade dela, tá bom? Fico no aguardo do seu retorno. Até mais. Tchau, tchau.